Questão número 9 da nossa lista de exercício. Marque a opção verdadeira no que tange o número 1.234.567. E aí vão ter as opções. Esse número possui 3 ordens, possui 7 classes, o valor relativo do algarismo 2 é 200.000, o valor absoluto do algarismo 5 é 500, a maior classe é a dos milhares. Então, pessoal, montei aqui um quadrinho de acordo com as classes, de acordo com as ordens, para a gente poder analisar o número, tá? Então, vamos posicionar esse 1.234.567. A gente vai começar botando do fim do meu número para o início, começando aqui, ó, primeira ordem. Quem vai ocupar a primeira ordem é o 7, 6, depois o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. E aí eu posiciono aqui no meu quadro. E aí a gente analisa. Esse número vai possuir 3 ordens? Não, pessoal. O número de ordens dele é 7. 7 ordens. Então a letra A está errada. Possui 7 classes? Não, ele vai possuir 3 classes. Classe das unidades simples, classe dos milhares, essas duas completas, e a classe dos milhões está incompleta, tá? E aí, são 3 classes só. Letra C. O valor relativo do algarismo 2 é 200.000. Então, vamos lá. Algarismo 2, ele está na 6ª ordem, tá? É esse aqui. Valor relativo é o valor que leva em consideração a ordem que o meu número ocupa. Então, o valor relativo do 2 vai ser 2 vezes, ele está ocupando a centena de milhar, tá? Então, eu vou ter que multiplicar ele por 100.000. 2 vezes o 100.000 dá 200.000, que é exatamente o que a minha alternativa C vai falar, que o valor relativo do 2 é 200.000. Então, essa é a minha opção verdadeira, tá? A D vai estar errada porque ela fala o quê? O valor absoluto do 5 é 500. Não é o valor absoluto. O valor absoluto é o que não leva em consideração a ordem do meu número. Então, o valor absoluto do 5 é o próprio 5, tá? E a maior classe é a dos milhares? Não, pessoal. A maior classe, que é a classe aqui, ó, essa daqui, é a dos milhões, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, aqui a 10ª questão da nossa lista, ela vai dizer o seguinte, que numa operação de subtração, o minuendo é 346, o subtraendo e o resto são números pares consecutivos. Sabendo que o resto é o maior entre ambos, determine o resto ou a diferença. Então, vamos lá. Vamos separar os dados da minha questão. Primeira coisa que a questão diz é que o nosso minuendo é igual a 346, tá? Outra coisa que ela vai dar de informação é que o subtraendo e o resto são pares consecutivos, tá? Então, ó, subtraindo e o resto. São números pares consecutivos. Só que, além disso, ela ainda diz o quê? Que o resto vai ser o maior entre eles. Então, assumindo o subtraindo como um quadradinho, porque eu não sei qual é o valor do meu subtraindo, eu só sei que ele é par e que, comparado ao resto, o meu resto é maior que o subtraindo, tá? Então, a gente coloca o subtraindo como um quadradinho. Como o resto é maior e eles são consecutivos, eu vou dizer que o meu resto vai ser esse quadradinho mais 2. Mais 2 por quê, pessoal? Porque são consecutivos pares, tá? Se eu somasse uma unidade, o meu resto seria um número ímpar. E isso não é o que eu quero par. Então, eu somo 2 unidades. Aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que lembrar da relação da subtração, certo? Subtração é o quê? Minuendo menos
subtraindo tem como resposta resto, tá? E aí, a relação fundamental da subtração vai dizer o quê? Que o subtraindo mais o resto tem como resultado o minuendo. É a famosa prova real da minha subtração, tá? Relação fundamental da subtração, ó. É isso que a gente vai usar para resolver essa questão. Então, agora que a gente já tem essa relação e a gente já determinou aqui quem é minuendo, subtraindo e resto, a gente vai substituir esses valores nessa relação. Então, vamos lá. No lugar do subtraindo, eu vou colocar quadradinho. Estou somando com quem? Com o meu resto, que é quadradinho mais 2. E eu tenho como resultado o minuendo, que é 346. Ok? E aí a gente resolve isso daqui agora, tá? A gente podemos retirar esse parênteses, eu botei o parênteses só para marcar que aqui é subtraindo, aqui é resto e aqui é minuendo. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever isso daqui, certo? Quando eu faço quadradinho mais quadradinho, estou somando duas coisas que são iguais. Isso é a mesma coisa de eu colocar 2 vezes o meu quadradinho, tá? Mais 2 igual a 346. Pessoal, eu quero deixar tudo que tem o quadradinho de um lado e tudo que não tem do outro, tudo que é número para o outro lado. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pegar esse 2 que está somando e jogar ele para o meu outro lado do igual. Só que quando eu troco o lado, eu inverto a minha operação. Se aqui eu estou somando, quando vier para cá, eu vou subtrair. Então, eu vou ficar com 2 vezes o meu quadradinho, vai ser igual a 346 menos 2, tá? E aí, a gente continua aqui, ó. 2 vezes o meu quadradinho, 346 menos 2 é 344, tá? E aí eu vou ter, como eu quero um quadradinho só, de novo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse 2 que está multiplicando e vou passar ele para o outro lado do igual. Eu inverto a minha operação. O 2 está multiplicando, quando ele vier para cá, ele vai vir dividindo, tá? E aí a gente vai ter que o quadradinho vai ser, vamos fazer essa divisão aqui, por 2. Pego o 3, vai ficar 1, sobra 1. Baixo o 4, é 2 vezes 7, que é o próprio 14, e não sobra nada. Baixo o último 4, é 2, e aqui não vai sobrar nada. Então, o resultado dessa divisão, 172. Pessoal, 172 é o meu subtraindo. Mas o problema quer saber, ó, determine o resto ou a diferença. Então, ele quer saber quem é o meu resto. Se eu descobrir que aqui, ó, é 172, o meu resto vai ser 174, que é o 172 com mais 2 unidades. Qual é a opção que vai falar isso? É a opção D. É a resposta da minha questão, letra D. Questão 11 da nossa lista. Vamos lá. O Colégio Militar de Brasília precisa comprar mesas e cadeiras novas para o refeitório. Cada conjunto de mesas com 4 cadeiras será distribuído nos 4 setores. Em cada setor do refeitório cabem 7 fileiras de mesas e em cada fileira cabem 10 mesas. O número de mesas e cadeiras que deverão ser comprados são. Pessoal, é só analisar o enunciado. A gente vai analisar
De trás para frente, começando aqui, ó. Cada fileira cabem 10 mesas. E eu tenho 7 fileiras. Então, ó, eu tenho 7 fileiras com 10 mesas cada. Então, vamos lá. Então, eu vou ter, ó, 7 vezes 10, que é 70 mesas, certo? 70 mesas em cada o quê? Setor, porque ó, em cada setor do refeitório cabem 7 fileiras com 10 mesas cada uma. Então, eu tenho 70 mesas em cada setor, tá? E quantos setores são, ó? Cada conjunto de mesas com 4 cadeiras será distribuído nos 4 setores. Então, são 4 setores. Então, eu vou ter que pegar o 70 e multiplicar ele por 4, tá? Que é o número de setores. Isso dá 280 mesas, tá? 280 mesas no refeitório. É o total de mesas que eu tenho. A gente já pode, com essa informação, analisar as minhas opções, porque eu só vou ter uma opção que está falando em 280 mesas, tá? Então, essa daqui, ó, na prova, já poderia marcar como a opção correta. A gente só vai calcular aqui as cadeiras só para ficar certinho. Então, o enunciado diz que são 4 cadeiras por mesa. Então, eu vou pegar o 280 e multiplicar por 4, tá? Armando a conta aqui, ó. 280 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. Então, 1.120 cadeiras. O que confere com a minha opção. Então, a resposta da minha questão 11 é a letra D. Questão 12, enunciado. Lucas, ao comprar um videogame cujo preço à vista era R$ 1.345, deu de entrada 300 e pagou o restante em 12 prestações de R$ 105. Se tivesse comprado o videogame à vista, teria economizado. Então, olha só, a gente tem que calcular quanto que ele pagou no videogame. Lembrando que ele deu R$300 de entrada e pagou 12 prestações de 105. Então, a primeira coisa é a gente calcular quanto que ele pagou em prestações, que é o 105 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. E aqui o 105 multiplicado por 1 é o próprio 105. Tá? E a gente soma. Então, 0, 1 com 5, 6, 2, 1. Então, nas 12 prestações, ele está pagando 1.260. E agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar o 1.260, que são só as 12 prestações, e somar o que ele deu de entrada, certo? Ó, 2 com 3, 5. Então, ele está pagando, na verdade, 1.560, tá? Pelo videogame. À vista, o meu videogame custaria 1.345. Se ele quer saber quanto que economiza, eu tenho que pegar o quanto ele pagou, 1.560, e subtrair qual seria o preço à vista, 1.345. Fazendo isso daqui, ó, vou pegar emprestado, vai ficar 10, aqui vai ficar 5. De 10 eu tiro 5. 5. De 5 eu tiro 4. 1. De 5 eu tiro 3. 2. De 1 eu tiro 1. 0. Então, ele economizou R$ 215, tá? Que é a opção B.